A paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus, amém. Irmãos, Jesus é a luz, e se você está em Jesus, você é luz. Se você está em Cristo, você é luz por onde você andar. E nesse momento, irmãos, eu gostaria que vocês meditassem todo o tempo na sua família. Nesse momento, irmãos, o Espírito Santo está lá na sua casa. Ele está trazendo cura, ele está trazendo renovo, está acalmando os corações. Por onde você andar, você vai carregar a luz que está em Cristo, não na sua vontade, mas a luz de Cristo. Irmãos, tem algum visitante aqui nessa noite? Na EBD tinha, né? Se tiver, lá, Deus abençoe. Amém, irmã. A irmã estava também na EBD de manhã, né? E ganhou um brinde, né? Na EBD. Que bom, que bom. Fui sorteado. Irmãos, é com muito orgulho, muito prazer, muita alegria no coração que eu estou, pastor Cândido, né, pediu para participar dessa série de mensagens, né, e hoje eu estou fazendo o fechamento dela, né. Desça da arquibancada e venha servir. Esse é o título, né, dessa série. Nós já vimos, sirva aos feridos, sirva aos perdidos e sirva aos necessitados. E hoje o tema é: sirva a sua família. E eu quero, irmãos, dizer para vocês que eu quero falar de um missionário. Um missionário que pouco provável. Um missionário que você diria assim, ó, esse daí não tem jeito. Eu diria, né? Cara, esse que está aí não tem jeito, ele está completamente perdido. Ele era ferido, ele era perdido, estava perdido e necessitado. Então, sirva a sua família. Quando a gente fala, né, o tempo todo aqui, servir, o verbo aqui está no presente. Não é servindo, não é uma coisa que vai estar acontecendo e não tem tempo, né? Não é servirá a sua família, é sirva a sua família. É uma ordem, é momentâneo, é agora. Então, irmãos, vou falar, não se assustem com o texto, tá? Esse texto, às vezes, ele, pelo menos comigo, né? Ele causa um pouco de temor, né? Está em Lucas, capítulo 8, versículo 26 em diante. Eu vou pedir a Jaqueline que coloque na versão ARA, né? Almeida, revista e atualizada. Está lá, né? Então, rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo, ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto.
Perguntou Jesus: qual o seu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogava-lhe então que não os mandassem sair para o abismo. E Marcos, né? Nós vamos, esse texto ele está nos sinóticos. Então, volta e meia, nós vamos falar um pouquinho de Mateus e Marcos também. Versículo 32. Ora, andavam ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que não lhe permitisse entrar, que lhe permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram, e foram anunciar na cidade e pelo campo. Então saiu o povo para ver o que passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem, quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. E ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado o fato, contaram-lhe também como foram salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirassem dele, pois estava possuído de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse entrar com ele. E Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para a tua casa, para os teus. Tudo o que Deus, e conte, né, tudo que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando a toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha feito. Irmãos, vamos tentar entender um pouquinho o contexto geográfico dessa região de Gadara. Gadareno, né? Ele está na cidade de Gadara. Jesus, quando João Batista foi preso, ele foi pregar, né? Anunciar o evangelho, né? O reino de Deus na Galileia. E volta e meia ele estava passando ali pelo mar da Galileia. Só que ele já era conhecido nessa época, muito conhecido. E o que aconteceu? Uma multidão o seguia. E lá em Lucas, se a gente voltar um pouquinho, no versículo 22, eles entraram no barco, e Jesus disse: vamos para o outro lado. E eles passaram para o outro lado do mar da Galileia. É um lago, né? Chama-se mar, mas ele inclusive é de água doce. E passaram lá para o outro lado. Só que Jesus estava muito cansado, e Jesus adormeceu nesse barco. E quando, no meio do caminho, começou um vento forte, uma tempestade estranha. Eu digo estranha, irmãos, porque os discípulos, eles eram pescadores, eles conheciam aquela região, eles conheciam a climatização, o clima, né? E não tinha previsão nenhuma, e você não vê isso, né? Dizendo: olha, não vamos não, Jesus, porque o tempo é meio estranho. Não, eles foram. Então essa tempestade foi tão violenta que o barco começou a querer afundar. E eles ficaram desesperados. E foram acordar Jesus, que estava dormindo. E Jesus repreende essa tempestade. Quando Jesus repreende, ele fala na forma espiritual. Ele repreende o mar e repreende o vento. E ele diz para os discípulos: onde está a sua fé? E eles seguiram para o outro lado, para a outra margem. Quando Jesus desce, né, quem ele encontra? O gadareno, né? Ele estava possesso de demônios, agentes de Satanás.
que fazem com que a sua vítima tenha umas características próprias, como uma força, né, intensa, descomunal. Ele tem perda, né, da sua consciência, de onde está, né? Ele é um ser, é como se fosse um animal. Inclusive, nós lemos que tentaram prendê-lo, mas ele arrebentava as cadeias, ele arrebentava as correntes, uma força descomunal. E lá em Atos, capítulo 19, versículo 14, nós temos um exemplo dos filhos de Seva, para vocês verem, né, a força descomunal que esse demônio tem. Eles eram o quê? Eles eram ambulantes exorcistas, os filhos de Seva. E enquanto eles não encontraram um endemoniado, né, a pessoa ia embora, fugiam deles e tal. Mas eles encontraram um endemoniado. E quando eles encontraram, né, eles disseram, olha, saia no nome de Jesus, a quem Paulo segue. E o demônio diz para eles, né, olha, eu não conheço vocês, eu conheço a Jesus e conheço a Paulo, mas vocês, e foi para cima deles, e bateu muito, e rasgou a roupa deles, eles fugiram nus. 7 homens contra 1. Você vê como, né, o que Jesus encontrou ali em Gadara. Lucas, capítulo 8, versículo 27. Então, por que esse texto, né, ele está nos sinóticos? O que é o sinótico, né? O sinótico são o mesmo relato com a perspectiva diferente dos autores, né? Cada um coloca, né, desse mesmo relato uma opinião, né? Uma coisa que o outro tem. Não modifica o texto de forma alguma, mas te dá um enriquecimento. Então, em Lucas 8, 27, vai dizer que ele vivia nu, nem habitava em casa alguma. Ele vivia o quê? Nos sepulcros, né? Sepulcros é como se você cavasse ali um buraco, você já viu um cemitério como é que é, né? Naquele tempo, eles eram cravados, né? Esculpidos na pedra, ou numa montanha, e colocava a tumba ali. Aqui no Brasil, a gente agora tem as gavetinhas, né? Mas antigamente era só cavar mesmo no chão e botar ali. E ele vivia ali, naquele buraco, nas gavetinhas, andando por ali, né? E Marcos, capítulo 5, vai dizer que andava sempre de dia e de noite, clamando, gritando por entre os montes, ferindo-se com pedras. Em Mateus 8, 28, era furioso e ninguém podia passar pelo caminho. Irmãos, nós lemos que quando Jesus expulsa esse demônio, as pessoas ficam assustadas, ficam aterrorizadas. Por quê? Né? Eles estavam acostumados a ver aquele homem ali, né, daquela maneira, só não podiam passar por ali. Mas quando Jesus liberta aquele homem, e eles veem aquele homem, que eles já conheciam, sentado, vestido, né, calminho, eles ficaram assustados. A negligência, né, era tão grande com uma pessoa, que eles não se importavam com ele. Mas eles ficaram assustados por essa reação dele. E Jesus vai dizer em Lucas 8, 39, volta para a tua casa. Quando fala casa, aqui, né, se for em hebraico, vai dizer bait, né? Mas o significado, seja em hebraico, seja em grego, vai ser o mesmo. Casa quer dizer um lar familiar. Um lar que você tem, né? E hoje nós temos também, da mesma maneira, um lar familiar. Só que estão tentando até modificar esse tipo de conceito, né? Mas naquele tempo ainda é o que é hoje, lar familiar. Ele vai dizer o seguinte:
né? E volta para os teus. Os teus quer dizer uma família de sangue, tá? Quis Iuná, quer dizer, volta para os teus, em hebraico, que é o mesmo significado. Mas ali foi escrito em grego, né, que é um Novo Testamento. Mas o significado é o mesmo. Então, quando ele fala isso, volta para a tua casa e volta para os teus, é o lar familiar, onde ele tem parentesco de sangue, filhos, esposa, pai, né? Então, esse é o lar que Jesus está se referindo aqui com ele. E ele mandou ir para casa. O que Jesus mandou ir para casa, ele vivia nos sepulcros, né? Ou seja, aquela pessoa que você não dava nada por ele, um endemoniado. Imagina, a pessoa vivia nu ali na frente, né? Imagina como ele fedia, não tomava banho. Até o irmão Cláudio, né? Ele deu um exemplo das pessoas, uma pessoa, né? Perdida, que ele tinha uma barba, né? Um cabelo fedorento. E ele disse para ele mesmo, né, Cláudio? Cadê o Cláudio? Está ali o Cláudio. Ele disse para ele mesmo: se Jesus, se o Senhor me ama, né, o pastor que está lá em cima, ele vai vir falar comigo. E o pastor estava incomodado também com isso, né? O pastor estava incomodado, eu tenho que falar com aquela pessoa, né? E ele foi lá, abraçou aquela pessoa, né? E o relato é que ele fedia muito, né? Ele não tomava, ele estava na rua. Imagina esse demoniado há muito tempo endemoniado. Então, irmãos, mas Jesus, ele teve um encontro com Jesus, né? Isso fez toda a diferença na vida dele. Então, o que esse texto quer mostrar? Eu coloquei 3 ensinamentos. Primeiro, que sem Jesus não tem volta, não tem arrependimento. Ele podia se arrepender? Você pense um pouquinho, né? Esse endemoniado, nas condições que ele estava ali, ele poderia se arrepender? O que vocês acham, né? Não é EBD hoje não, mas difícil, né? Mas para Deus não é impossível. A gente não sabe se ele clamou, né, pela sua libertação. Se alguém estava orando por ele, tá? Tá aí o poder da oração e a importância da oração, né? Imagino, né, que esse homem, a família dele estivesse orando por ele. Senhor, venha ao encontro dele, né? Transforma a vida dele. Isso a gente vê no dia a dia também. Então, o primeiro ensinamento é que Jesus, né, sem Jesus, não tem arrependimento e não tem vida eterna. O Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Quem assistiu aqui à noite a pregação do David, ele falou que todos nós vamos morrer, mas que todos nós vamos ressuscitar, né? Uns vão para a glória eterna e outros vão ser jogados vivos, ressuscitados no inferno. Então, irmãos, na vida, né, a gente tem que ter compaixão, misericórdia, né, daquelas pessoas que vivem conosco, na nossa casa, na nossa família. Na minha casa, a partir de mim, né, todos nós servimos ao Senhor, mas eu tenho familiares de pai, né, e de mãe, minhas irmãs, por exemplo, elas não aceitaram Jesus ainda. E eu tenho orado por elas para que elas tenham um encontro com Jesus. Isso vai fazer a diferença. Isso faz toda a diferença. Eu vou mencionar porque o pastor me deu essa incumbência, né? Já tem um mês. Mas, à medida que você vai lendo, né, Deus vai falando com você. E ontem, né, o Fábio colocou lá na internet: não busque a Deus só quando
ele botou casa, mas eu troquei e botei família. Olha só. Não busque a Deus só quando a sua família estiver caindo. Busque a Deus para que não caia. Então, irmãos, ele botou casa, ele quis se referir à casa. Mas aqui eu estou colocando a família. É uma prevenção. O segundo ensinamento. O que levou Jesus a ir até o Gadareno? Entre muitas possibilidades aí teológicas, né? Ah, não, Jesus precisava ir porque ele tem que mostrar o poder de Deus, né? Ele estava mostrando o poder de Deus aqui na terra. Teologicamente, você pode pensar várias coisas, mas eu acredito, né, e vejo isso, que é o amor de Deus, o amor ao próximo. Ele saiu de um lugar, atravessou o mar. Essa região de Gadara, ela era uma das 10 cidades que compõem aquele lugar. Ela já pertenceu a Israel, porque ela fazia parte da meia tribo de Manassés. Então, fazia parte daquele contexto da terra prometida. Mas devido às invasões, né, naquele tempo, os romanos é que estavam dominando aquela região, e havia um preconceito, né, sobre a linha divisória entre Samaria e Jerusalém. Não existia mais essa linha porque não existia mais rei. Era só o domínio romano naquela região. Mas os judeus não evitavam de passar por Samaria. Ou eles davam a volta pelo mar Mediterrâneo, ou passava ali rente ao rio Jordão, pegando um pedacinho de Gadara. Mas Jesus foi para o outro lado, né? Jesus ouviu esse chamado. E os seus discípulos tiveram medo, tiveram pânico quando eles estavam atravessando. Por quê, irmãos? Eles estavam vendo o que estava acontecendo ali, né? Eles estavam vendo a tempestade, estavam vendo o vento, estavam vendo a água entrar no barco, mas a visão espiritual passou de lado. Então, irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu conheci uma família aqui na tenda de oração. A mãe, ela era diaconisa numa igreja, e a filha dela também era diaconisa. E ela chegou, irmão, eu perguntei, qual o motivo, né? Por que vocês querem que ore? E ela falou assim, olha, eu sou diaconisa, me contou, né? E a minha filha mais velha, essa aqui é a minha filha caçula, e é diaconisa. Minha filha mais velha, ela serve ao inimigo. E eu tenho orado para que Deus mude o coração dela. Mas ela está ficando cega. A cada dia ela está ficando mais cega. Aí eu falei assim, sim, está ficando cega espiritualmente. Ela falou, não, cega fisicamente. Ela está com toxoplasmose. A toxoplasmose é um parasita, né, que entra no nosso corpo e ele se aloja no globo ocular e vai causando cegueira. A mulher aborta com 3 meses, né? É uma doença. E ela está ficando cada vez mais cega, e quanto mais ela fica cega, mais ela busca aquelas entidades. Eu perguntei, mas ela não está fazendo um tratamento? Ela falou assim, olha, o tratamento que ela faz é com ervas, com banhos, né? E ela está ficando pior. E nós oramos, né, para que Deus colocasse Jesus na vida dela. Ela tinha um testemunho ali da família, né? Mas a gente percebe, né, o poder que o inimigo tem na vida da pessoa quando a pessoa não abre o coração. Então, irmãos, tenham isso em mente, né? Orem mais pela sua família, tenham um relacionamento com a sua família espiritual. Ouçam o que as pessoas percebem dentro da sua casa e orem para que Deus venha a falar com você. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, vai dizer o seguinte: o Deus desse século, que é o diabo, cegou o entendimento de muitos,
dos incrédulos, para que não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas aí, eu quero voltar um versículo só. Volta, Jaqueline, no versículo 3. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Vocês entenderam? O diabo, ele cega o entendimento. Mas se o seu evangelho ainda está encoberto, é para aqueles que se perdem que ele vai estar encoberto. Então você precisa ter, né, uma noção disso. Porque você vai orar, mas você tem que colocar o seu coração nisso. É por isso que o pastor Mário fala, né? É importante a gente jejuar. É importante a gente ter um momento específico ali com Deus. Desça da arquibancada. Não seja um mero espectador. O pastor Jorge falou aqui, né? Ele imaginou um estádio e você lá em cima, na arquibancada. E lá embaixo, né? Está o quê? O que está acontecendo? A sua família está lá embaixo, né? No meio do campo, vamos colocar assim, né? Então desça da arquibancada e venha servir. Tem que amar, não é gostar. Na família da gente, né, nem todos vão responder o amor que você tem, da mesma maneira que você está esperando, né? Mas é um amor incondicional, é sem você esperar alguma coisa em troca. Assim é na nossa família. Então a gente tem que amar aquela pessoa, né? Alberto, mas você não conhece o marido que está lá em casa, você não conhece o meu sobrinho, você não conhece ninguém da minha casa. Sim, não é você que vai mudar aquela pessoa da sua família, é Deus, é Cristo, é o teu testemunho, é a tua palavra certa que Deus vai colocar no seu coração e a pessoa vai receber. Nós vimos isso, né, irmã Zumira? Hoje na EBD, né, é a palavra certa que Deus coloca ali no seu coração. Então, irmãos, nessa primária, né, vamos botar assim, é a nossa família que está ali, né? Vigiem mais, tá? Eu quero dar um exemplo. Por exemplo, meus filhos agora, eles estão indo aí para a faculdade, estão indo trabalhar, né? E eu lembro que quando eu estou fazendo teologia, e a gente viu, né? Já estou no 5º período, filosofia 1 e filosofia 2. Sociologia 1, sociologia 2. Aí eu cheguei para o pastor Mário e falei assim, pastor Mário, parece que o pastor que está dando a aula lá nem é crente. Porque ele fala, né, do homem o tempo todo, o homem como centro do universo, o homem e a natureza pertence ao homem, né? Aí depois, a matéria, ela continua, né? Aí nós vimos, né? Filosofia da religião, sociologia da religião. Aí a ficha cai, porque você começa a ver agora a parte que Deus usa, né, do homem para isso. E a gente começa a entender, né, o porquê da filosofia. É importante estar ali naquele contexto da sua disciplina que você está fazendo. Na faculdade, né, eu já fiz faculdade também aí do mundo, olha, não é brincadeira não, você tem que estar embasado, né? Vocês que são jovens, que estão fazendo a faculdade, vocês têm que estar sempre com o Espírito Santo, sempre lendo a Bíblia, sempre pensando em Jesus, porque vão tentar mudar as suas ideias.
tá? O meu filho Gabriel, né, ele ora o tempo todo, né? Ele, pai, é difícil, pai. Aqui o pessoal é de outro campo, né? Então, que vocês orem por isso também para a sua família, os que estão na faculdade, que estão na escola. Eu lembro quando eles eram pequenos, eles tinham 6 anos, Claudemir, e tinha um evento que a escola queria fazer, né? E ela mandou um documentozinho para eu assinar, e eles vieram foi até o Gabriel e falou, pai, olha o que é que eles pediram. Os meninos têm que usar camisa rosa e as meninas têm que usar camisa azul. Eu acho isso errado. Eu falei assim, perfeitamente errado, filho, tá? Nada contra o rosa e nada contra o azul. Mas a ideia que está por trás disso, né? Ela não é boa. Sabe qual era o título? Fuja do preconceito. Esse era o título que estava no papel para eu assinar. E eu tinha que comprar a camisa, né? A rosa, porque eram 2 meninos, o Samuel e o Gabriel, né? E outras pessoas iam comprar a camisa azul. Bom, eu falei assim, não vamos participar disso não. Aí eles levaram o papel em branco. A escola ligou para mim e pediu para a gente comparecer lá. Por que a gente não ia participar? E nós falamos, olha, nós somos evangélicos, tá? E eu não gostaria que meu filho participasse disso. Não, mas você então tem preconceito? Eu falei assim, de jeito nenhum. Não é isso. É que a ideia que se dá, né, é que fomenta alguma coisa que não está na palavra de Deus. Aí ele, tá bom, você não quer participar? Aí no dia que eles deveriam se apresentar com a camisa rosa, né, eu nem mandei eles ficarem em casa. Então, irmãos, a gente tem que prestar atenção nessas coisas, tá? Por quê? Existe um negócio chamado mensagens subliminares. Seja num programa que você está vendo na televisão, seja num desenho animado, tá? Seja num filme. Não é para você isolar seu filho do mundo, não é para ele não ir para o cinema, não é nada disso. É para você prestar atenção que essas coisas existem. E que você ore por eles, e você perceba, explique, né? Quantas vezes eu estou assistindo um filme com eles, aí eles já me catucam assim, eu falei assim, é isso aí, filho, foge dessa parte, assiste o resto. E assim vai, a gente não pode se isolar do mundo, né? Então, né, é a ideia que a gente tem que ter lá fora, né? Somos evangélicos, isso tem que estar aqui dentro, ó. A paz de Cristo, nós somos luz. Por quê? Estamos na luz, que é Cristo. Então, isso tem que ser refletido lá fora. Lá em João capítulo 15, versículo 5, Jesus vai dizer, né? Sem mim nada podeis fazer. E não podemos não, irmão. Tá? Sozinhos, a gente não consegue fazer nada. Terceiro ensinamento. O demônio atua em local impuro. Os porcos ali criados eram considerados clandestinos. Por quê? Essa criação de porcos, olha, você veja, né? 2.000 porcos. Quando o demônio fala assim, ó, Jesus pergunta, qual é o seu nome? Ele fala assim, legião. A legião romana eram divisões, e essas divisões eram compostas de um número de soldados, e uma legião tinha 6.000 soldados. Então, entende-se que eram em torno de 6.000 demônios. Nunca na Bíblia, né, eu pelo menos procurei, eu não achei uma pessoa tão endemoniada quanto esse gadareno. Maria Madalena, por exemplo, tinha 7 demônios, né? Um outro lá na sinagoga tinha 7. Mas esse número eu nunca vi, né? Bom, o que aconteceu ali? Eles atuam nos lugares impróprios. Essa criação de suínos,
né, ela era condenada pelos judeus. Os judeus, né, mesmo tendo Pedro, né, descendo aquele lençol, dizendo o que ele podia comer, o que ele não podia comer. Paulo vai explicar isso depois, lá na frente, que você não pode chocar o seu irmão, né? Se você está participando de um banquete na casa dele, ele te oferece alguma coisa que é impura, você participa, você come, não pode chocar o seu irmão, né? Mas tinha esse preconceito, né? E eles tinham esses porcos lá isolados, eles faziam parte da receita, da carne, né? Da proteína que o exército romano precisava consumir. Então, irmãos, preste atenção nas coisas que entram na casa de vocês. Preste atenção nas coisas que entram de maneira baratinha, de maneira fácil. O diabo, ele atua nessas coisas. Recentemente, lá no Rio, né, foi desmontada aí a Feira de Acari, conhecidíssima. E vendiam de tudo lá, de tudo mesmo. Desde uma televisão de 50 polegadas, na caixa, até um pernil, tudo. E as pessoas vão lá, assim, ó, cheio de gente comprando. Por quê? É barato, não quer saber de onde vem. Mas o demônio, ele está ali, presente. E você leva isso para casa. Por quê? Você não teve a consciência, né? O amor ao próximo. Cadê? Da onde vem essa carga? Né? Será que o motorista morreu porque essa carga está aqui? Isso é falta de amor ao próximo. Isso o crente, ele não pode participar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa dragar. O maligno levou um grande prejuízo econômico para aquela região. Vocês imaginem, né? Eu não sei que raça de porco, né, de suínos que eles criavam lá. Mas aqui no Brasil, a gente tem o Duroc. Nós temos o Large White, que é o mais conhecido, aquele porquinho branco, né? Ele é bom de carne, tem pouca gordura, né? Então, é o que a gente cria aqui. Ele está custando uma faixa de R$400, Júnior. Né? Você imagina. Você imagina 2.000 porcos que se precipitaram e morreram afogados. Nós lemos no texto. Então, vai dar R$800 mil. Se for um porco comum, a R$400 cada um. Se for um de raça, o preço dobra, né? 1.600.000. Olha o prejuízo, né? Por isso eles foram até Jesus e, não, Jesus, sai daqui, pega teu barco aí e volta, né? E Jesus fez isso. Não, tá bom, foi embora. Mas Jesus deixou um missionário lá. Sepulcros, né? São as drogas, a prostituição, coisas, né, da vida aí. Então, irmãos, olha, livre-se disso, tá? Orem pela sua família, para que o seu filho, observe o seu filho. Por quê, né? Hoje sirva a sua família. Não vou dizer assim que você tem que ser um marido assim ou assado, ou a esposa tem que ser assim ou assado. Não, é de maneira espiritual. Que você olhe de maneira espiritual para a sua família. Observe o que está acontecendo, né? E ore a Deus. Deus nos está dando a oportunidade, irmão, de servir. Por que esse texto, né? Essas coisas aconteceram. Essas coisas acontecem. E vocês vão ver isso acontecer. Lá em Betel, é uma obra maravilhosa e grandiosa que Deus colocou no pastor, na mão do pastor. E nesse lugar, irmãos, vocês vão ver muitas famílias chegando destruídas. Muitas pessoas endemoniadas chegando.
E a gente tem que estar preparado para receber, preparado para ouvir aquela pessoa, preparados na palavra certa para aquela pessoa, tá? É assim que nós devemos agir. Deus te abençoe, meu irmão. No final eu vou orar. Fica sentadinho, vamos orar. É isso, irmãos. Nós vamos ver muitas pessoas chegando, tá? Muitas pessoas. Então, desça da arquibancada e venha servir. Pense nas famílias. Aí você imagina assim, ó, vamos colocar aqui um pós-crédito nessa pregação, Lívia. Você imagina assim, olha, o gadareno foi curado, estava vestido, e Jesus mandou ele ir para casa, para sua família, e ele foi. Aí vocês imaginem assim, ó, o filho dele, né? Olha, mãe, o papai está chegando. E a mãe vai dizer assim, ó, meu filho, corre, foge daí que eu já estou me escondendo também. Aí o filho vai dizer assim, mãe, o papai está diferente, ele está com roupa. Irmãos, isso acontece, tá? Eu já vi pessoas, né, que estavam completamente perdidas. Aquela pessoa transformada estava pregando para o meu pai de carne. Claudemir, uma pessoa que estava nas piores condições que você possa ver, tá? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Uma estatística de 2022, da Prefeitura do Rio. 7.865 pessoas vivem na situação de rua. 82% são homens. 84% mulheres. Quase meio a meio. São o quê? Famílias destruídas, né? Casais, ali, meio a meio. Podiam estar formando uma família aos moldes de Deus, né? Não estou falando da família monogâmica, anagâmica, família mosaica, não, tá? Isso aí é com nosso amigo ali, vai falar sobre famílias, né? Mas 11% não sabem ler um bilhete simples, problema social. Idade, 31 anos em média, no auge, né, da forma física, na reprodução, né, para você constituir uma família. Agora, pasme, 42% disseram estar na rua por conflitos familiares, brigas familiares. 70% das pessoas de rua moram no mesmo estado que nasceram. 83% disseram ter feito uso de pelo menos uma vez de drogas ilícitas. Mais um motivo, irmãos, para vocês prestarem atenção no que está entrando na sua casa, tá? Orem a Deus. Efésios, capítulo 2, né? Se os irmãos depois lerem, ele vai mostrar quem é que habita naquela pessoa que não tem o Espírito Santo. É o príncipe das potestades do ar, é o diabo. Então, irmãos, o Espírito Santo, né, quando você aceita Cristo, o Espírito Santo, ele te impede que um espírito maligno entre. Então, se você está em Cristo, você pode ficar tranquilo, tá? Mas isso pode acontecer com qualquer um que não seja salvo. E vamos concluir. Eu sei que o texto choca um pouco, mas a ideia aqui é justamente a gente saber que isso existe, né? E que a nossa família está vulnerável a essas coisas. Então é importante que você tenha em mente, ore mais pela sua família, perceba, olhe, né? Vejam as mensagens que estão entrando na sua casa.
A libertação do gadareno é a prova incontestável da transformação de Jesus, que Jesus pode realizar na vida de um homem possuído pelo maligno. Ele liberta. A gente não consegue libertar ninguém. Tentaram prender ele com correntes, ele arrebentava as correntes, porque iam pelo lado físico. A nossa luta não é contra a carne, é contra as hostes espirituais. A libertação de um oprimido pelo diabo se dá quando levamos a palavra de Deus. Nós temos que orar para que Deus coloque na nossa boca a palavra certa. Nós vimos aqui alguns exemplos na EBD, né, que você não estava preocupado com isso, e de repente chega uma pessoa na tua frente, olha, eu estou armado, e eu vou matar minha esposa, eu vou matar os meus filhos. E você é a única pessoa que vai saber disso. Eu estou contando para você. Irmão, contou para a pessoa certa. Mas a pessoa, né, que deu esse testemunho, ela não estava preparada para isso, né, nessa situação. Mas Deus usou aquele irmão, né, e aquele homem se arrependeu do que ia fazer. Ele, o que eu vou fazer com essa arma agora? Ele falou assim, joga fora, joga no rio. Né? E ele fez isso, jogou a arma fora. A gente vai lidar, gente, com isso. A gente vai ver muito isso. Jesus restaurou aquele homem e Jesus restaurou aquela família. Ele foi para a sua família. Então, tudo que está na Bíblia, que diz vai, faça, é feito, né? Aí nós temos aquele relato dos 10 leprosos, né? Ele falou, vai e conta aos sacerdotes. E todos foram e contaram, né? O arrependimento foi de um só um que voltou realmente para agradecer a ele. Os outros, não sei, né? Então, irmãos, eu gostaria de estar encerrando, estar orando, né, pelas suas famílias. Eu gostaria que você ficasse de pé agora. Feche seus olhos. E você vai orar pela família do que está do seu lado. Você não precisa conhecer a família dele, quantas pessoas são. Você imagine a família da pessoa que está do seu lado e vice-versa. Você pode ter certeza, irmãos, que a pessoa que está do teu lado, ela vai orar pela sua família. E você também ore pela sua própria família. Pai, em nome de Jesus, aquele que ainda não teve um encontro contigo, Senhor, que nesta manhã, na nossa casa, na nossa família, venha ter esse encontro contigo. Pai, oramos pela libertação e declaramos o fim, Senhor, da influência maligna, da influência, Senhor, das trevas na vida das famílias, da família do meu irmão que está aqui do meu lado, da minha família. Pai, eu sei que essas coisas acontecem, Senhor. Pai, que elas sejam repreendidas, Senhor, nesta manhã. Que toda obra maligna seja desfeita. Que toda a maldição familiar, a tradição familiar seja quebrada agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos te pedir, Senhor, que liberte os nossos entes queridos. Senhor, que eles consigam ouvir a tua palavra, Senhor. Coloca, Senhor, na minha boca a palavra certa, Pai, para que ela atinja aquela pessoa, Senhor, que ela mude de vida. Senhor, muitas das vezes, Senhor, aquela pessoa não quer nem me ouvir, mas você clame a Deus. Pai, eu lhe peço, Senhor, pelas famílias de Maricá, pelas famílias da nossa igreja. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém.